Seja muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do podcast Indo Empreendedores. Eu estou aqui do meu lado com um grande amigo, Maicon Totti. Valeu, Du. Vamos lá. Mais uma. Mais uma, né? Mais uma. E nós estamos com convidados muito especiais hoje. Pastor Rocha, pastora Cris, obrigado por ter aceito o convite. São pastores na Nova Aliança. Estão aqui há alguns anos e passaram por um momento de muita dificuldade, uma crise que levou eles a empreender, a buscar novas ideias. E hoje a gente vê assim o Carimbos Cometa, que é a empresa deles, crescendo cada dia mais e sendo uma referência já em todo o Paraná e até no Brasil. Então, escuta aí, senta, assiste, ouça com muita atenção, que vocês com certeza vão aprender muito com esse casal aqui. Então, quero passar para vocês agora, para vocês se apresentarem e a gente conhecer um pouco melhor de vocês. Legal. Muito obrigado, por essa oportunidade de estar aqui, de a gente poder compartilhar um pouco, a nossa história, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E como você falou, a gente chegou nessa casa aqui em 2010, nós já vínhamos num processo de um crescimento até lento, mas estávamos crescendo. Mas realmente o crescimento mesmo veio depois que nós chegamos aqui. Como diz, nós chegamos em 2010, então esse ano agora vai fazer em outubro agora fez 11 anos que nós estamos aqui servindo nessa casa. Então, me apresentando, sou Pastor Rocha, muitos me conhecem como Pastor Rocha, mas na verdade meu nome é Moacir Valdivieso Rocha. Opa, isso é importante, né? Casado com a pastora Cris, em janeiro agora vamos fazer 30 anos de casado, mais 5 de namoro, 35 anos juntos. Temos duas filhas, a Isabela e a Débora. A Isabela trabalha com a gente lá no Carimbos Cometa. E temos a Débora, que está se formando agora também em psicologia. E na próxima final de semana agora, em nome de Jesus, nós vamos nos tornar as avós, Nossa primeira netinha. Coisa boa, hein? Chegando, Então há uma alegria assim no nosso coração, é uma ansiedade boa, Sim. De vendo que a nossa família crescendo, o propósito de Deus, se cumprindo em nossas vidas. Multiplicando, Rocha? Multiplicando, Isso não tem preço, É uma alegria mesmo, muito grande. Legal. Bom, eu sou a pastora Cris, mas o meu nome é Cristina Oliveira Rocha, Sou casada com Rocha, pastor, servimos nessa casa com muita alegria. Sou uma mulher que foi chamada para empreender junto com Jesus, Um empreendimento cristão, baseado na palavra de Deus. Vai ser uma alegria estar compartilhando o nosso coração, a nossa história com vocês. Espero que isso que a gente vai estar compartilhando nessa tarde possa abençoar a sua vida, possa te encher de fé, possa realmente você enxergar o empreendedorismo segundo Jesus de uma forma diferente. Vale lembrar, Totti, que o objetivo desse podcast, gente, é conversar com empreendedores que estejam em diferentes níveis, em diferentes estágios, Hoje nós vamos falar com esse casal que está já num estágio avançado, que a empresa já tem vários funcionários, que já vende para todo o Brasil, então, e para fora do Brasil, inclusive, com exportação. Então, mas vai ter momentos que a gente vai trazer quem está no início. Então, para você se identificar, de repente você está no mesmo estágio que eles, ou está chegando lá, para você se identificar com tudo que eles estão vivendo, com as estratégias. E aí também conhecer os desafios, conhecer as vitórias, aquilo que deu certo e aquilo que não deu também. Com certeza tem aí alguns momentos de dificuldade, algumas falhas na execução, no planejamento, e é legal a gente ouvir também. Não é isso, Totti? Isso aí. E importante falar também que não tem uma receita pronta, Acho que cada um vai estar passando por aqui, cada um tem uma história, cada um tem uma superação, mas cada um tem um jeitinho, Edu? Cada um tem um feeling ali de algo diferente que aconteceu, mas pode ter certeza, todos passaram dificuldades, Passaram, passam ainda e vão passar, gente? Empreendedor é isso aí, nessa vida intensa, tem dia que tá legal, tem outro dia que já dá uma acalmada, tem outro dia que o negócio não funciona, Mas faz parte, É importante ter aquela resiliência, que nós sempre falamos, Perseverança. Perseverança. Isso. O empreendedor, ele precisa ser perseverante. Isso. As coisas não acontecem de uma hora para outra, Cris? Sempre tem um tempo aí. Inclusive, eu quero começar. O Rocha estava dizendo aqui no começo, antes da gente começar a gravação, que o momento de crise que vocês viveram profissionalmente foi não foi a única, mas foi um dos pontos de partida para vocês empreenderem o Carimbos Cometa, que é hoje.
Então, conta para nós como começou isso, vocês dois poderiam contar para nós como começou, né? Talvez naquele momento ali de dificuldade e tal, surgiu uma ideia, essa ideia foi semeada, demorou um tempo, a Cris também estava dizendo que demorou um tempo, ela ficou até, meu Deus, e aí, o que vai acontecer? E as coisas aconteceram no tempo de Deus, com certeza, né? Então, conta para nós sobre o começo aí, Rocha. Legal, Fezarino, até como você falou, né, são as crises, né? E o que é importante, acho que compartilhar, é que quando nós passamos por essa crise, nós já éramos cristãos, né? Então, às vezes, eu falo, poxa, às vezes a pessoa passa por uma crise, não conhece Deus, né? Tá longe de Deus, mas nós éramos cristãos, né? Uhum. Nós éramos envolvidos com a obra, Sim. né? A gente não estava nessa igreja, a gente estava em outra, mas nós passamos por uma crise muito difícil, né? Uma crise financeira, assim, foi o estrago da nossa vida, né? Praticamente quebramos mesmo financeiramente. Nós tínhamos até morando fora da cidade, e nós retornamos para Londrina, e o meu irmão, então, tinha um chaveiro em Londrina, e eu já sabia trabalhar de chaveiro, ele me convidou para trabalhar com ele, e eu voltei a trabalhar com o que eu sabia fazer na época, né? E ele falou, olha, não consigo te pagar muito, mas pelo menos você vai conseguir se manter. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Mas dentro do chaveiro, apareceu a oportunidade de fazer carimbos. Né? Começou a aparecer na cidade algumas pessoas procurando por carimbo. E aí eu fui um dia numa feira, lá tinha uma máquina de carimbo lá, eu fiquei olhando, analisando ela, falei, poxa, parece que não é muito difícil fazer, né? E aí até fui abençoado, meu irmão acabou me dando essa primeira máquina de carimbo para fazer, e eu comecei então a fazer o carimbo, mas até em casa, porque o chaveiro ele é muito pequeno, não tinha nem espaço para fazer, mas o que eu fazia? Pegava os carimbos durante o dia para fazer, e à noite eu ia fazer em casa, né? Então assim... Na área de serviço. numa área de serviço bem Já foi pequena. perdendo a casa, né, professor? Então assim, foi um momento assim, bem difícil, né? Cansativo, porque... E uma coisa também que vale lembrar, né? Nós nunca deixamos de fazer a obra de Deus por causa do trabalho, né? Acho que isso é bom sempre deixar isso para os futuros empreendedores, né? A gente participava de cela, a gente ia nos cultos, né? Então, no momento dessas reuniões, a gente eu parava o que tinha que fazer, ia para as reuniões, voltava, às vezes ficava até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã fazendo os carimbos que eu tinha que entregar no outro dia. Sim. Então, assim, foi um período bem desafiador. Mas foi uma porta que Deus abriu para nós e nós realmente agarramos, né? Aquela palavra que Deus diz, né? Tudo que vier a tua mão para fazer, faça com toda a tua força, teu empenho, né? Então eu agarrei essa palavra e aí foi os primeiros passos, né? Uma lição prática que eu tiro disso, Rocha, é assim, você acabou de dizer, vocês fizeram sempre com muita fé em Deus, nunca deixando de servir o Senhor, mas o empreendedor, ele precisa ser inconformado com a situação que ele está. Quando o Rocha diz que ele foi numa feira e viu uma máquina de carimbo na feira, para mim, fala do comprometimento e do comportamento empreendedor que você tem, eu acho, que todos nós podemos desenvolver, que é a busca de informação e conhecimento. A gente precisa, porque não dá para a gente ficar dentro do nosso negócio, fechadinho, dentro de 4 paredes, ou dentro da nossa casa, achando que as oportunidades vão até nós. Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode sim levar uma oportunidade até dentro da sua casa. Mas é importante que você também se disponha, que você vá em busca de oportunidades e com certeza Deus vai abrir portas nessa sua caminhada, né? Eu achei legal o fato de você ter ido até uma feira. Você devia estar começando ainda, né, Rocha? Sim, devia estar muito no começo. Talvez tenha sido um grande investimento naquela época, né? Gastar com passagem, com hospedagem. Deve ser fora de Londrina a feira, né? Foi fora de Londrina. Então deve ter sido, na época, um esforço, né? Foi um investimento. E um investimento, mas isso é importante para você que quer empreender, que já está empreendendo. Tem uma parte que cabe a nós, né? Deus está disposto a abençoar, abrir portas, mas quem entra pela porta somos nós. Eu acho que isso que é legal na história de você. Que o pastor Davi sempre tem nos ensinar, né? Você pode provocar o seu milagre, né? É isso aí, isso aí. E a gente tem que estar sempre indo atrás, né? De alguma, né? Dentro de tudo que você possa ir atrás, uma hora o Espírito Santo fala assim, é isso daí. Às vezes pode ser algo insignificante aos olhos humanos, né, no momento. Como diz, era uma máquina de carimbo mais simples que tinha no mercado. Não é a que a gente tem hoje, que é a máquina laser, né? Mas na época era aquele polímero simples, né? Mas é a que eu sempre falo, né? Nunca despreze os pequenos começos, né? Eu sempre junto com o Rocha, quando ele estava lá fazendo carimbo lá na área de serviço,
ele errando, não conseguindo dar certo, eu ficava lá na intercessão, Espírito Santo, mostra como é que é. E eu ficava ali do lado dele, orando, né? Eu fui muito parceira, sempre muito parceira. E é muito importante essa parceria da família também, né? De todos na família, né? Pastora, como que foi essa conexão da família? Como é que vocês colocaram esse projeto, né? Como é, pastor, que você projetou esse projeto, apresentou esse projeto lá para o pessoal, falou assim, a gente vai começar, né? Como que foi a reação? Como que foi tudo isso, esse começo, né? Eu estava lembrando que foi aqui já na Nova Aliança, né? Uma ministração que, se eu não me engano, acho que o pastor Cote, ele pregou sobre vários temas, né? Mas o que me chamou a atenção, na época a Cris não trabalhava comigo, né? Entendi. Eu trabalhava lá no chaveiro, né? Fazendo os carimbos, ela cuidava só das meninas em casa. Teve o tempo, né? De mãe, né? De ministério de mãe. Mas aí, quando acabou o culto, eu fui perguntar para o pastor, qual que é a sua visão sobre mulher trabalhar fora? Entendi. E ele me respondeu desse jeito, assim, me mostra um texto que fala que ela não deve trabalhar fora. Não deve, né? Que ela não deve. Poxa, isso assim me deu um start, né? Entendi. E aí eu cheguei em casa bem animado, falei, Cris, eu acho que está na hora de você me ajudar. Eu acho que está na hora da gente ir junto, né? E ela entendeu isso, que que as nossas filhas já estavam grandes, já eram adolescentes, já o papel dela de cuidar já deu tempo, né? Uhum. E aí ela foi me ajudar. Que legal. Então, assim, houve já o empenho dela, né? Ela já, como diz, a parceria dela aí, Sim, né? sim. tomou uma outra proporção, né? Foi aí que a gente começou já a dar os primeiros passos, assim, mais... Legal. Isso é muito legal, né? Muito importante a família também abraçar o projeto, né? Não adianta só um só, né? Isso foi muito tem importante. Que tem que estar empenhado, né? Porque tem os prós e os contras, né? Um contra mesmo que vocês estavam falando. Quantas vezes você estava testando e errou, muitas vezes ali, né? E a pastora, em vez de podia estar criticando, para com isso, faz isso não, vamos fazer outra coisa, não. Estava apoiando, né? Orando, né? Eu já vi até testemunho, pessoas já vieram falar assim, mas como que você aprendeu a fazer carimbo sozinho? Praticamente eu aprendi sozinho. Sozinho não. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me capacitou. Tenho certeza, porque depois que a gente começou a fazer, quando a gente começou a crescer, vieram outros concorrentes que eram chaveiros também, e falou, opa, o Rocha está crescendo, vamos mexer com carimbo também. Mas eles não conseguiram. Entendi. Compraram máquinas, não conseguiram. E falei, como é que você consegue? Como é que você conseguiu aprender, né? Eu falei, olha, é Deus, é o Espírito Santo que me capacitou, tenho certeza. É isso aí. A aprender a fazer isso. Muito legal, muito legal. Cris, e a sua visão? Sua visão feminina sobre essa como história. recebeu essa notícia? Bom, eu fiquei, assim, antes de eu ter as meninas, eu sempre trabalhei na área comercial, eu já fui gerente de loja, né? Então eu tinha uma noção, né, do que é trabalhar com comércio. E aí eu comecei a trabalhar com Rocha, né? Aí as meninas já estavam grandes, né? Foi um período muito bom. Eu abri mão de trabalhar fora para cuidar das minhas filhas. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi muito especial cuidar das minhas filhas. E elas cresceram. E como que elas entraram nisso tudo? Isso tudo foi acontecendo, nada foi escrito, né? A minha filha fazia química, a Isabela, que hoje trabalha com a gente, e ela começou a fazer lá, e ajudando a gente, e foi ficando, e ficou até hoje. E a gente falou para ela, olha, filha, você pode trabalhar. Não, eu quero ficar com vocês, eu quero honrar a vida de vocês. Isso foi muito lindo, eu gostaria muito que ela tivesse aqui hoje, porque muito do que a gente é hoje... Também, né, a gente também, Deus usou a vida dela, né? Uma mente mais nova, com uma visão diferente da nossa. Mas a gente foi junto, né, trabalhando. Eu comecei a trabalhar com Rocha lá no Chaveiro. Depois, logo um amigo dele ofereceu uma loja, esse Carimbos Cometa era ali na Rua Pará, ofereceu. Uhum. E eu fui lá para a Rua Pará sozinha trabalhar. Ali eu fazia arte, atendia cliente, cortava madeira, colava carimbo, tirava foto, colocava no Facebook para divulgar. E ali começou, né? Eu comecei de pequeno. Né? Era multitarefa, gente. Quando você começa fazendo tudo, né? E eu estava ali, o começo sempre muito desafiador, né? O Rocha ficava lá no chaveiro, pegava os carimbos, mandava para mim por e-mail, eu fazia as artes. Só que eu ficava muito tempo sozinha lá, e um dia eu falei assim, nossa Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Um lugar estranho, era uma loja feia, sabe, gente? Não era bonita igual hoje, está ali na Higienópolis.
Mas eu fiquei ali, eu falei, não, Deus, se foi essa porta que o Senhor abriu, eu vou perseverar, eu vou ajudar o meu marido. E a gente já estava aqui na Nova Aliança, Deus estava mudando a nossa história como família. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor abriu essa porta e eu creio que eu tenho um chamado, mas eu não estou vendo ninguém, Deus, eu não estou vendo ninguém aqui. Eu falei, às vezes eu ficava muito tempo sozinha, mas era o teste do tempo, né? Sim. E ali eu fui buscando estratégia do Espírito Santo, ideias novas. Aí eu já comecei com essa visão de Instagram, com essa visão de colocar no Google para anunciar. Então, anunciar no Google já faz tempo que eu faço. Mas sempre orando. A primeira coisa que eu chegava na loja, eu falava assim, Espírito Santo, propaga o meu nome, faz o meu nome conhecido, faz as pessoas se lembrarem do nosso serviço. Porque o Espírito Santo é ele que, eu creio que ele que publicou o meu nome em primeiro lugar, né? Tanto que as pessoas hoje, a gente é conhecido de uma forma no Brasil, gente. Muitas pessoas indicam a gente, gostam do nosso trabalho. Então, assim, a gente usa das ferramentas, né, das mídias sociais, de publicação, mas a gente crê que essa parceria com Deus, essa parceria com a cobertura, de sempre estar pedindo ajuda, oração, quando a gente foi comprar nossa primeira máquina laser, quando a gente vai empreender algo relevante, uma mudança de endereço, a gente sempre busca o pastor Davi, a pastora Mônica, pede oração, pede prova com Deus, parece Gideão, sabe? Eu sou bem assim, gosto de pedir prova com Deus, né? De qualquer passo que eu vou dar. Então, assim, só que assim, foi dando passos, né? A gente não pode desprezar os pequenos começos. Sim. Tem muitas pessoas, né, que a gente trabalha com muitas pessoas que são empreendedores, que vai lá fazer o carimbo da sua marca. E hoje a gente está servindo essas pessoas. Então, quando as pessoas vão lá, elas recebem uma palavra de incentivo. Legal. Eu oro com essas pessoas, né? Muitas vezes eu faço arte dela, ela não tem a logo dela, a gente desenvolve, abençoa. Então, assim, eu acho que a visão dessa loja, em primeiro lugar, é de servir, de amar as pessoas. Eu acho que o prosperar, ela é consequência do seu coração de servo. Exatamente. E essa que é a nossa marca. As pessoas chegam ali na loja, elas são servidas, né? E a gente ensina isso hoje para os nossos funcionários, né, Rocha? E hoje o Rocha trabalha comigo. Ele vai contar a história dele. Como é que ele veio trabalhar comigo e com a Isabela? Mas sabe o que eu quero dizer? Uma coisa que vocês disseram que para mim é uma chave. Vocês falaram da importância da Isabela, não é? Sua filha, que você disse até que seria importante que estivesse aqui. Parabéns, hein, Isabela? O que eu vejo hoje, muitos empreendedores que já são um pouco mais experientes não querem ouvir os mais novos, porque é a nova geração, porque diz, essa molecada, mas não tem responsabilidade, essa nova geração. Eu vejo um monte de gente falando coisas muito negativas a respeito da nova geração, mas a nova geração, ela vem com uma visão atualizada, com ideias, com criatividade. E para mim, isso que vocês viveram é o que Malaquias 4 diz. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque a Isabela diz assim, não, eu quero honrar vocês, eu quero continuar trabalhando com vocês e ouvir da boca do Rocha também, olha, a gente teve um crescimento mais acelerado depois que a Isabela veio trabalhar com a gente, porque ela trouxe uma visão, ela ampliou a nossa visão sobre as coisas. E olha a importância, né? De repente você é empreendedora, você tem a oportunidade de estar com seu filho ali, né? Então aproveite disso. É claro que muitas vezes os mais novos não têm a rodagem, a experiência que vocês têm, mas nada como ter o equilíbrio. A gente né? tem que filtrar as ideias. Filtrar as né? ideias, isso aí. Senão vem com as ideias muito doidas também, né? Exatamente. Não dura uma semana. Mas é importante, Mas é importante ter né? esse O feedback, equilíbrio, né? você traz a experiência e a maturidade já de quem já errou bastante e aprendeu muito com os erros, com a visão de quem não errou tanto, mas que tem um monte de sonhos, de criatividade, uma visão muito mais ampla. E quando você consegue equilibrar esses dois e colocar Deus acima de todas as coisas, trazendo luz para tudo isso, passa a ser uma ferramenta muito importante. Pastora, quanto tempo durou lá na Pará, né, que vocês começaram, né, até hoje, assim? Qual foi esse time de tempo? Desde o primeiro carimbo até chegar hoje.
Quanto tempo tá nesse... Então, o primeiro carimbo mesmo que eu fiz, na verdade, foi em casa. Sim. Né? Eu já ganhei a maquininha, Isso né? foi lá em 2002, mais ou menos. Né? Já faz 19 anos, praticamente. Quase 20 anos já. Isso. Como o primeiro carimbinho, né? Entendi. Mas eu vou falar assim, hoje, foi uns 10 anos assim de... Pegou forte. Depois de 10 anos que deu aquele... Entendi. O boom, né? Entendi. Foi quando a gente começou a crescer mesmo, né? O legal do que eu quero dizer é o seguinte, que há um processo, né? São 10 anos, Sim. não é à toa, né? Sim. Hoje as pessoas podem ir lá verificar, pô, uma loja é legal, mas não começou ontem isso. São 10 anos de histórias, 10 anos de muito choro, bem provável deve ter tido, né? Muito né? jejum. Muito jejum. Então, assim, há um processo, né, das coisas, né? Não acontece por acaso, né? Então, é um passo de cada vez, né? Executou, foi lá, comprou uma máquina, assim, durou um tempo, né? Acho que foi isso. Depois, mais um tempinho, comprou a laser, né? Não é, e capital, você sabe que não levanta, né? Assim, né? Tão simples, né? E hoje a gente sabe que não é tão rápido você pegar um capital de banco, ou enfim. Né? Então, a gente tem muita persistência, muita batalha, muita luta ali, né? Eu gosto de enfatizar bastante isso, Totti, questão da cobertura, né? Da submissão, da orientação, né? A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos a sabedoria, né? Exatamente. Quando a gente foi partir para essa máquina laser, na época era assim, um investimento alto, né? Assim, falar para você, eu fiquei com medo. Você é doido, conversava, vai fazer isso, não. Será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Fui para São Paulo, peguei um ônibus aqui, fui para São Paulo, fui lá ver a primeira máquina também numa feira, né? Eu acho esse negócio de feira muito legal. Isso. Fui lá, vi a máquina, voltei animado, falei, Cris, é assim, né? O preço, mas é caro. Mas aí na época a gente não era pastor, a gente acha que, se não me engano, a gente era líder de cela. Nós procuramos na época o nosso pastor de área, né? O pastor Brigo. Falei, pastor Brigo, ora por nós, né? Pra gente ter essa direção de Deus, né? Então às vezes eu até compartilho, falo, poxa, o pastor Brigo, ele até reconhece, ele não entende nada de máquina laser, ele falou disso para mim, mas a questão dele orar por nós, né, nos abençoar, para que nós não fizéssemos um investimento errado, né, não comprar uma máquina errada, porque existiam várias marcas diferentes, né, para a gente acertar na máquina, né, então isso foi muito importante na nossa vida, né, essa cobertura que essa casa nos dá, né, então ele orou por nós, abençoou, e foi assim, a compra realmente foi de Deus, né? Deu tudo certo, a gente conseguiu pagar. E vai em paz, né, pastor? Nós vamos em paz. Não é algo pesado, né? Não é pesado. Você se sente leve, você faz as coisas, né? É um risco, a gente sabe que é um risco. Todas as coisas. Sim. Mas é algo que você faz tranquilo, né? Você faz assim, né? É um descanso quando você age debaixo de cobertura, né? Debaixo do seu pastor, do seu supervisor, líder de célula, né? A gente sempre teve no nosso coração, né? Não é que você... Aqui nessa casa a gente aprendeu que isso é bênção, né? Quando a gente foi mudar de endereço também, a gente foi procurar o pastor Davi, a pastora Mônica, aí pedindo direção. Gente, a loja ia mudar 50 metros, mas a gente achou que era relevante. Sim. Sempre quando você vai fazer uma mudança, uma estratégia nova, diferente, eu acho que é legal você, é de Deus, é sábio, como o Rocha falou, né? Eu acho que Deus se alegra com isso, né? Essa humildade. Eu acho que a chave para um empreendedorismo de sucesso é ser um coração humilde, sabe? Porque muitas pessoas já querem começar lá no topo, né? Eu acho assim que você tem que aprender com muita gente, né? Até hoje a gente aprende. A gente busca, né, sempre estar em feira, busca com outros empreendedores, né, nessa casa. Então, a gente sempre tem... O empreendedor, ele é uma pessoa que ele tem que estar sempre se atualizando, sempre aprendendo, né, e sempre nesse lugar. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu acho que a chave do negócio em Jesus é esse, né? E a questão de também andar legalizado, né? Exatamente, É uma outra chave também. Uma outra chave. Eu me lembro do testemunho que vocês deram há uns 2 anos aqui e que vocês falaram isso, né? A importância que vocês sempre fizeram, compraram tudo com nota fiscal, vendem sempre com nota, os funcionários regularizados, o espaço regularizado. É outra chave para o que eu sempre defendo também. Porque se for para você empreender e fazer contra as leis naturais, o próprio Jesus nos ensina que a gente precisa seguir as leis humanas, desde que elas não estejam contra a palavra de Deus. Mas se é a forma correta, né, é muito imposto? Às vezes eu olho para o imposto que eu pago na minha empresa todo mês, falo, meu Deus, se eu tivesse um terço desse valor para eu investir em outros negócios, mas
Faz parte. É. Faz parte do... Faz parte. A regra do né? jogo é essa, então a gente precisa seguir. E com certeza Deus honra, né? Com certeza Deus... Tá revoltado, né? Não adianta, não adianta. E eu lembro de vocês fazerem, testemunharem isso e a importância disso. Outra coisa que eu acho legal, desculpa, perdão te interromper, pastora, mas é o que vocês falaram da cobertura espiritual. Eu me lembro também, quando eu vim para a Nova Aliança, há 16 anos, 15 anos atrás, a primeira vez que eu fui falar com o meu líder sobre o meu negócio, eu falei, meu Deus, mas o meu líder, ele não entende sobre o meu negócio. Mas daí eu pensei, eu orei e falei, bom, mas ele não pode não entender do meu negócio, mas ele entende de liderança, ele entende de pessoas, ele está me conhecendo, ele conhece as minhas fraquezas, ele sabe das minhas lutas, ele sabe de tudo que eu estou vivendo, então ele pode não me dizer exatamente o que tem que fazer, porque eu acho que a gente não tem que buscar a liderança para que a liderança nos diga exatamente o que fazer, mas a gente tem que buscar a liderança para abrir o nosso coração, colocar os nossos medos, as nossas dificuldades e essa liderança, quando ela ora, ela traz paz, ela traz ali a presença de Deus. Talvez Deus use a nossa liderança não para dizer exatamente o que fazer, mas para dizer, olha, talvez não seja a hora, espera um pouco, talvez o caminho não seja esse. Nem sem conhecer do nosso negócio, nem da nossa estratégia, Deus pode usar. E eu vejo vocês sempre buscando essa orientação. Isso com certeza faz parte também do sucesso de vocês, né? Muito bom. Muito bom. A gente sabe que vocês têm ajudado muita gente nessa caminhada. A gente sabe um pouco da história de vocês, sabe que no caminho aí vocês sempre têm abençoando pessoas. Tem alguma história marcante que vocês lembram, sim, de situações ou com cliente, ou com colaborador, ou alguma situação que vocês ajudaram, assim, não ajuda financeira, mas foram muito importantes? São muitos, né? Sempre eu estou ali no... A gente ora de manhã, faz a nossa devocional juntos, eu e o pastor, né? E uma das nossas orações é sempre, Senhor, dá-nos a oportunidade nesse dia de hoje lá, de falar do teu amor para alguém, né? Que de alguma forma ali naquele lugar, em primeiro lugar, a gente está ali para servir, abre o céu sobre aquele lugar, e que aquele lugar seja um lugar que o teu reino seja expandido. A gente sempre ora isso. Eu estava no atendimento, a gente faz atendimento no WhatsApp, com o Brasil inteiro, e eu estava num dos atendimentos lá, e aí uma mulher tinha feito uma compra, e ela não tinha realizado o pagamento, e eu falei assim, o nome dela, né, fulana, eu vi que você não fez o pagamento, né? Preciso finalizar a sua venda para a gente poder fazer envio. Ela falou assim, olha, Cris, você me desculpa, mas eu não vou conseguir fazer o pagamento. O meu marido ontem saiu de casa, eu estou sem chão, eu estou desesperada. Ela fazia laço de cabelo, sabe? E ela queria muito fazer, e ela amava fazer aquilo lá, mas ela falou assim, eu não vou ter condições de pagar isso daí. Eu falei assim, olha, eu posso te ligar? Mulher lá de Minas Gerais. Olha a oportunidade. Eu posso te ligar? Parei tudo, negócio fervendo lá na loja. Liguei para ela. Falei, oi, Jamile, meu nome é Cris, né? Estou atendendo você. Agora eu estou querendo te falar, eu sou cristã, eu tenho um testemunho de vida, né, no meu casamento, e eu quero falar com você para você não desistir do seu marido. Mas ele saiu de casa, está lá na casa dos pais dele, não quer abrir a porta para mim. Eu falei, não, você vai lá e você vai falar isso. Olha, você precisa pedir perdão para o seu marido, né, de algumas coisas que ela tinha falado para mim que tinha feito, que eles tinham uma escola de inglês, ela não queria mais trabalhar com ele porque ela queria fazer laço. Aí eu falei, olha, honra o seu marido, abre mão disso nesse momento, vai ajudar o seu marido, volta, e depois Deus vai te honrar, né? Fala para o seu marido que ele é mais importante que esse trabalho que você está fazendo nesse momento, e eu creio que Deus vai te curar. Assim, ela desligou o telefone, disse que ela pegou o carro e foi. Nossa. E ela pegou, chegou lá, disse que ela falava assim, Cris, parecia que eu falava, eu tinha um gravador que ficava falando no meu ouvido exatamente as suas palavras. Que legal. Resumindo a história, porque a história é comprida, né? Até hoje ela é minha amiga, ela fala que ela quer que eu vou lá para Minas. Ela se reconciliou com o marido dela, foi trabalhar na escola de inglês, voltou. A família dela foi curada, ela tem 2 filhinhas. Resumindo, hoje, o marido dela abriu a loja para ela de laço, abriu uma boutique de criança. Que legal. E ela fala assim, Cris,
eu louvo a Deus pela sua vida, porque aquele dia eu achei que a minha família ia acabar, tudo ia acabar. Eu nunca esperava que um atendimento de um carimbo ia transformar a minha vida. E hoje, até hoje, a gente conversa. Sim. Ela está numa igreja cristã lá em Minas, né? E ela fala, né, que o que Deus fez. E hoje, na verdade, o marido dela está trabalhando com ela. Nossa. O marido dela não deu certo a escola de inglês lá na pandemia, tudo. Sim. E hoje ela está com uma linda loja daquilo que no momento ela abriu o laço de um conselho, que eu falei, olha, então honra ali teu marido. Então essa é uma das histórias, Que né? lição, hein, gente? Você viu que lindo, um lição, casamento hein? sendo restaurado, né? Um Através atendimento, do atendimento, um atendimento né? de WhatsApp. Ela falou, podia falar assim, não vai querer fazer a venda, vou para outro, Vamos né? pro outro, né? Mas Exatamente. quando você está antenado com o Espírito Isso. Santo, né? Quando você está ligado ali na videira, você entende, né? Um outro acontecimento, a gente tinha um funcionário, que é o Douglas, né? O Douglas trabalhou com 5 anos com a gente. Ele é um filho adotivo, que foi abandonado pela mãe adotiva e que ele ficou lá comigo. Um menino lembro do assim, Douglas. que eu incentivei ele a estudar. Eu lembro dele. Fazendo direito, hoje ele conseguiu um estágio na onde? Na Polícia Federal. Que legal. E eu falo assim, ele tinha tudo para ter ido, né? E ele Sim. falava assim, olha, vocês são a nossa família. Você é minha família, né? Era festa de aniversário, eram as coisas, ele sempre presente. Então, assim, a gente viu que, de alguma forma, ali a empresa colaborou para que mantesse ele. Ele veio aqui na igreja algumas vezes, né? E hoje ele namora, hoje ele está fazendo faculdade. Então, assim, a gente viu que, de alguma forma, a gente perdeu o funcionário, né? Mas a gente tem certeza que a gente, de alguma forma, foi instrumento de Deus ali para ele estar onde ele está hoje. Então, assim, fora outros atendimentos que eu já enviei carimbo de presente, que a menina falou que ela nunca tinha ganhado presente e que ela estava um dia falando que ela queria uma prova de Deus, que Deus existisse, ela ia ganhar um presente aquele dia. Eu mandei um carimbo para ela de presente. Que legal. Então, assim, Deus pode usar coisas insignificantes que você acha no seu trabalho para tocar o coração das pessoas, né? Exatamente. Então, assim, tem muita história, gente. É muita história. De repente você está ouvindo ou assistindo esse podcast, você deve estar pensando assim, mas um casal de pastores falando sobre empreendedorismo, talvez você não conheça como a Nova Aliança funciona. A gente tem nessa casa alguns pastores que se dedicam em tempo integral como pastores, com toda a parte administrativa da igreja, mas tem muitos casais de pastores que pastoreiam as pessoas nos seus horários de folga, nos seus horários extra, horário de trabalho, que trabalham, né, que têm trabalhos, que têm suas carreiras, que têm os seus empreendimentos, e que fora do horário de trabalho cuidam de células, de vários... Ou dentro do horário de trabalho. É isso que eu queria dizer. Aqui o que vocês estão vendo é assim, não são profissionais vindo ser pastores, são pastores sendo profissionais, são pastores lá no dia a dia, no trabalho deles, abençoando as pessoas. É isso que eu vejo, pastora Cris, pastor Rocha, vocês dentro do horário comercial, sendo pastores na essência ali, cuidando de quem quer que seja que passe pelo caminho de vocês, né? Isso mostra para mim que empresas não são instituições que querem ter lucro, que querem o seu dinheiro. Empresas têm propósito. Eu vejo o Carimbos Cometa com muito propósito de Deus. E aí vocês estão vivendo esse propósito e quem passa no caminho de vocês, no mínimo, é abençoado com um produto de muito boa qualidade, sendo feito com muito cuidado e que às vezes leva como bônus uma palavra de Deus, né? Uma bênção. Muito bom, parabéns, hein? A gente abre oportunidade para funcionários, tanto que tem uns funcionários que são daqui da igreja e fora da igreja, né? Para a gente poder tocar, né? Isso de treinar essa nova geração, né? Eu creio que isso também é uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração, ensinar a nova geração a serem profissionais, né? A gente não reter aquilo que Deus tem nos dado somente para nós, né? Mas de poder levar isso, né? Ensinar, né? A vida profissional, né? Para a nova geração. Que aula, hein, Toti? Olha, um exemplo, coisa, um exemplo prático, gente. né, do exemplo que você vê assim, o dia a dia, né, tá atento ali, né, ao chamado, ao olhar, né, todas as coisas, né, porque assim, muitas coisas acontecem ao nosso redor, né,
E se a gente fechar o olho e só visar lucro, a gente perde muitas coisas, né? E são coisas que para nós, por exemplo, esse exemplo dessa menina mesmo, né, do casamento, gente, é uma coisa grandiosa, né? É uma família, né, gente? Isso aí não é algo, né? Tipo, eu briguei com meu esposo. Não, gente, é uma restauração, né? Isso é muito grandioso. Eu já ouvi um especialista dizendo assim, os nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, nossos fornecedores são pessoas. Exatamente. E que se a gente não entende bem de pessoas, a gente não vai entender nunca de negócios, né? E vocês fazem exatamente isso. Vocês entendem as pessoas, abençoam as pessoas, têm cuidado, dá atenção, seja para esse colaborador que hoje já está aí, né? Vocês lançaram ele aí, e enviaram ele para uma carreira e vocês... E eu falava para ele, se você desistir da faculdade, eu vou lá na sua casa te buscar, te levar de carro. Que ele começava a faculdade, parava. Começava a faculdade, parava, né? Então, a gente tem essa visão, né, de abençoar e fazer da nossa equipe ali de trabalho um ambiente gostoso, um ambiente de fé, né? E a gente tem essa visão, né, de que o nosso ambiente ali seja um ambiente melhor possível, né, de trabalho, né? Muitas pessoas ali choram, cliente vai ali, se emociona com o nosso atendimento. Quantas pessoas já receberam oração ali dentro da loja, né? Legal. Esses dias atrás mesmo teve um médico que foi fazer carimbo. Essa é uma história bonita. Gente, ele olhou para mim, você pode orar pelo meu carimbo? Eu falei, eu posso. Ele falou assim, porque eu quero que ser um médico usado por Deus. Gente, eu fiquei tão emocionada. Né? Então, a gente tem a oportunidade ali, o meu primeiro carimbo, começando o meu primeiro negócio, sempre de dar uma palavra que vai abençoar, que vai levantar a fé daquela pessoa. Isso aí é muito importante. Muitas vezes lá atrás, quando eu estava lá na rua parar sozinha, eu perguntava para Deus, mas Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se isso é para mim. Mas aí eu lembrei, né, tem um livro antigo que fala, há um milagre na sua casa, né? Sim. Que às vezes aquilo que é insignificante, né? Igual a viúva falou da botija, ela falou assim, o profeta perguntou, mas o que você tem? Ela falou, eu tenho uma botija de azeite. Mas aquilo serviu para ela pagar a dívida e viver do resto. Exato. E eu falo assim, o que eu tinha? Eu tinha uma maquininha de carimbo, junto com meu marido. Mas com isso a gente pagou a nossa dívida e temos vivido do resto. Então, assim, às vezes você vai fazer o quê? Às vezes o que você tem é fazer um pão, uma torta, eu não sei, uma pintura, eu não sei. Às vezes você pode olhar para isso e achar que é tão pequeno, mas aos olhos de Deus, isso pode se tornar muito grande. Você pode entrar numa dimensão sobrenatural, viver algo que muitas vezes Deus vai afunilando aquilo lá, vai te levando para uma coisa tão criativa. Eu achava que eu não era criativa, de verdade. Eu não achava que eu era uma pessoa criativa. E hoje eu faço desenvolvimento de arte gráfica sem nunca ter sido designer gráfico, né? Estudei na escola do Espírito Santo. E as pessoas falam assim, eles pagam um designer para fazer arte, chega lá, não quero mais, eu quero a sua. Olha só. Não, nossa, gente, mas como é que você consegue fazer uma coisa tão bonita, tão rápida? Eu falo assim, é Deus, é o Espírito Santo. E ali eu já começo a falar de Jesus. Então é isso, gente. Viu, Toti, uma coisa que você falou, a questão da prosperidade, né? Às vezes as pessoas querem ser empreendedoras, né, para crescer, né, financeiramente, né? Lógico. O status, né? Às vezes as pessoas chegam lá, nossa, vocês estão ficando ricos, né? Às vezes eu falo brincando, mas a meta é essa, né? Ninguém trabalha para ficar pobre, né? A gente fala brincando, né? Mas a gente tem, assim, a gente ora muito sobre isso, né? Para o nosso coração estar centrado no lugar certo, porque a prosperidade financeira, né? Ela pode te derrubar, né? Ela é muito perigosa, né? Então, assim, quando a gente começa a prosperar, já quer, por exemplo, não tem nada contra comprar uma chácara, comprar um carro melhor, mas às vezes fala, mas eu tenho direito, né? Eu mereço desfrutar do carro, eu mereço desfrutar de uma chácara, né? E vai deixando as coisas do reino para trás, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que a gente está vendo hoje aqui muitas chaves, né? De um crescimento, né? Eu acho que uma das chaves é a gente ter também o coração certo, né? E nunca deixar, né, a prosperidade financeira atrapalhar, né, os propósitos, né, do reino de Deus, né? E a hora que você estava falando isso, na verdade é um testemunho, né? Esses dias atrás aí, o pastor Wilbert veio aqui, ele deu um testemunho, né, que ele teve uma Brasília velha, né, com assoalho podre, né? Eu também tive uma Brasília velha com assoalho podre, né? E olha assim, e as meninas já eram nascidas, eu tinha medo, literalmente, delas cair. O assoalho tão podre que era, né? Mas teve um irmão da igreja que nos abençoou na época, ele trabalhava com funilaria de pintura,
E ele nos abençoou na época. Ele falou, Rocha, o que dá para fazer aqui... Vou tentar, né? Tapar esse buraco. Dá para tapar esse buraco. Mas, meu irmão, é o que deu para fazer, né? E esses dias atrás eu tive a honra de poder passear com ele, viajar com ele. A gente fez uma viagem e eu pude retribuir, né, esse presente que ele tinha nos dado. Na época ele nem lembrava disso. E lá na viagem a gente lembrou, né? Dessa situação, né, que ele nos abençoou naquela época, né, e depois que a gente prosperou, que a gente tem prosperado, a gente nunca esquecer das pessoas que nos ajudaram, Sim, né? sim. Eu sempre falo, eu lembro muito da palavra de Lucas, né, da pesca maravilhosa, né, que depois que Pedro passa por aquela situação de fracasso, né, que na minha vida foi isso, essa palavra ela tem muito a ver comigo, né, que ele passou por um fracasso, né, que depois Jesus dá uma palavra, ele obedece a palavra, mas quando então ele pesca bastante peixe, né? Ele começa a acenar para os amigos, né? Então isso acho que eu creio que é uma chave, né? Então na prosperidade, né? Nunca deixe de acenar para os seus amigos, né? Exatamente, né? Nunca esqueça daqueles que quando você estava lá, Começaram, né? quando Essência, você não estava né? pescando nada, né? Estavam lá, né? mas aí quando você prosperar, né? Não se esqueça dos seus amigos, acene para eles, né? Para que se você não acenar para eles, teu barco pode afundar. E Pedro foi sábio, né? Ele acenou para os amigos, me ajuda, que senão Exatamente, uma chave, né, a Rocha? bênção vai vir muito grande. Daí pastor, você uma precisa chave. compartilhar isso, né? Acho que essa é uma das chaves muito importantes também, né, no empreendedorismo cristão, né? Sim. Até de parceria, né, Rocha? Você Sim. estava dizendo isso, né? É. Às vezes são amigos e parceiros também, né? De repente a gente tem parceiros pequenininhos ali, quando a gente está pequeno, nós começamos a crescer, é importante valorizar e até trazer esse parceiro junto para que ele... Claro, tem aqueles que não querem, que, Sim. olha, eu não quero crescer, eu não quero melhorar, eu não quero sair daqui, não tem muito o que fazer, a não ser orar e abençoar eles. Mas quando você vê que tem um parceiro que pode crescer junto, é legal trazer, né, para perto essa parceria. Parcerias na área de negócio são muito importantes. Como você disse, ninguém faz nada sozinho, né? Não, sim. Sempre... A gente teve muitas pessoas, né, que de alguma forma linkaram, nós fizeram conexões conosco, né, que divulgaram o nosso trabalho, né, então isso foi muito importante, né, Deus fazendo as conexões certas, né, com pessoas certas, né, hoje muitas pessoas revendem os nossos carimbos, legal, né, a que gente legal. tem muitas pessoas que trabalham com revenda, pegam da gente também, né? Mas a gente tem muita parceria, muita gente no Instagram que publica, que divulga o nosso nome sem pagar nada, gente, porque simplesmente gostam da gente. Olha que benção, né? Mas a gente trabalha, né? A gente trabalha com as redes digitais, né, bastante. Hoje em dia você tem que estar hoje, né, nas redes sociais, né? Hoje em dia mudou né, a gente estava conversando aqui, hoje em dia você não fica esperando mais, né, o cliente chegar até você, né? Hoje a gente tem uma loja, né, física, mas hoje, depende do negócio, você não precisa ter uma loja física hoje, né? O mundo virtual hoje, você pode ter uma loja, um e-commerce aí dentro da sua casa, você pode começar. Então, às vezes, nem precisa, às vezes, gastar com aluguel, você pode abrir uma MEI, hoje é muito fácil você abrir uma MEI, né? Então, assim, hoje você tem várias ferramentas que podem te ajudar, do Sebrae, né? Hoje o Sebrae tem vários links, né, que dá para você entrar lá, te ajudar. E um testemunho que foi, né, a gente estava querendo estruturar a empresa esse ano, e veio um pessoal do Sebrae e nos procurou, né? Você vê, né, quando Deus, né? Eu falo que às vezes as bênçãos, ela nos acompanha quando você está com o foco no lugar certo, né? Isso é um outro testemunho. Quer contar, Rocha? Sobre o Sebrae. Na verdade, foi uma... na verdade, ela é consultora do Sebrae, né? Ela foi na loja, ela amou a loja, falou, que linda essa loja, né? Eu gostaria de fazer um trabalho com vocês, né? E a gente fez, então, uma série, né, de atendimentos junto com ela. E a gente foi todo de graça nesse como é que fala? Esse processo, né? Esse processo, né? E depois por um tempo limitado, e depois ela já linkou a gente com um profissional mais específico, né? E hoje a gente está profissionalmente estruturando a empresa junto com esse pessoal do Sebrae, né? Para poder crescer, porque até assim, outro testemunho, porque assim, na pandemia, logo quando a gente reinaugurou a loja, né, no espaço novo, a gente tinha feito todo o investimento, tudo, reformado toda a loja, a gente ficou só uma semana com a loja aberta. Nossa. E veio a pandemia. E aí veio a pandemia, tivemos que fechar as portas. Fechar, não teve jeito, né? Dispensamos os funcionários, mas como a gente era em família, né, eu, a Cris e a Isabela, falou, bom,
a gente já está junto mesmo, a gente vai trabalhar interno, né? É, E olha, realmente foi um período de mais crescimento da empresa. A gente não ficou um dia sem trabalhar. que legal. Então, assim, muito serviço, né? Então a gente acabou crescendo e até assim, a gente pode até se perdendo um pouco na questão. A gente se desorganizou um pouco por causa do crescimento. Sim, cresce, E aí né? o Sebrae veio nos ajudar, né? Botar a casa em ordem, né? Administrar a É empresa. importante também ser sensível, né? Essa questão também de precisar de uma ajuda, né? Sim, Né? sim. Essa ajuda técnica, né? Vamos falar, né? Precisa Isso. dessa organizada. É normal, né? Cresce, você acaba perdendo alguns nortes, algum ponto, né? Você vai perdendo. Importante chegar alguém e falar, opa, vamos colocar esse aqui, né? Porque É assim, a interessante gente, que por eles exemplo, que foram atrás da gente. a isso gente, aí, né? quando começou a Exatamente. pandemia, nós trabalhávamos em 4 pessoas lá. Né? Era eu, a Cris e a Isabela, tinha mais um funcionário, né? No meio da pandemia, nós chegamos a ter 8 funcionários. Olha só. Quer dizer, nós dobramos o Você número de fez na funcionários. contramão que todo mundo Na estava contramão. fazendo, né? Todo mundo Então a estava gente ficou demitindo, assim. enxugando o quadro, né? Vocês estavam... Então a gente, É. aí a Nossa, consultoria, grandioso, lembrei agora a gente. palavra certa, né? Daí a Sebrae nos ajudou nessa consultoria, né? legal. E tá nos ajudando ainda, né? Sim. E vocês foram reconhecidos como uma das empresas, Inovação. empresa inovação no estado, Na parte de carimbo. na parte de carimbo do estado. no nosso do Paraná. ramo específico, Sim, né? ramo que específico. legal. É. Veja que interessante, né, gente? Às vezes a gente vê uma empresa de carimbo e fala, nossa, mas é uma empresa super tradicional, antiga, né? Mas não, veja, inovação na área de carimbos. Tem gente que, às vezes, as pessoas fazem um vínculo de inovação, né, Totti, com tecnologia, com software, com hardware, e nem sempre é assim. É claro que isso pode ser ferramentas que vocês usaram para tornar, mas a inovação ela vem muito mais de resolver algum problema específico, de inovar num processo de fabricação, na forma de entregar um produto, de embalagem, né, porque a gente não vende só carimbo, a gente vende ideias, né? Sim. Se você entrar lá no nosso Instagram, @carimboscometalondrina, você vai entender que a gente não vende só o carimbo, mas o que você pode fazer através do carimbo. E isso é muito legal. De repente você tem um produto que tem um leque de ideia. Hoje a gente não vende só carimbo, a gente vende cortadores, vende papel, né? A gente vende canetas, a gente uma loja assim que para você mesmo personalizar, usar da sua criatividade para personalizar a sua embalagem. Então assim, não é só uma venda de carimbo, né? É como você pode usar o seu carimbo, né? Então é muito diferente você vender um produto e você também vender como você usar o seu produto, né? Então é muito diferente. Tanto que a gente vai ter cursos de embalagens, né, pelo YouTube ano que vem, também na loja física, que muitas pessoas pedem, que são embalagens que você pode usar ecológicas, né? Que hoje está muito em alta, ninguém usa mais plástico. Então a gente entrou nessa vibe da embalagem ecológica. Que legal. Não, eu acabei de começar a seguir aqui. Cometa, Carimbos Cometa Londrina. Não, e aí, gente, a gente ouve a pastora Cris falar, né? Calma, falando que ela ora pelos clientes. Aí você deve pensar, bom, o Instagram do Carimbos Cometa Londrina deve ter uns 500 seguidores. Ela tem só 50.900, está chegando aqui em 51 mil seguidores, não são né? comprados. No Instagram, Não sem comprar nenhum são seguidor, isso é importante, são Não compradores, né? Eles são- compram na Cometas, do Carimbo Cometas, e assim, ela me disse que há 15 anos ela está investindo em Google Ads, em divulgação pelo Google. Então, vejam, é um negócio que aparentemente é tradicional, mas não é. É um negócio inovador, porque ela entrega muito mais do que um carimbo. Ela resolve muitas necessidades que as pessoas têm e ela faz um trabalho de divulgação, vocês fazem, já no digital há muito tempo. E aí tem gente que está pensando em começar a ter um Instagram, começar a divulgar. Se você tem dificuldade com isso, procure. Hoje existem muitos profissionais especialistas nisso que pode te ajudar, mas assim, tem muito conteúdo na internet também. Se você buscar ali no YouTube, vai encontrar um monte de vídeos ensinando como fazer melhores postagens, como melhorar o engajamento nas redes sociais, porque o digital é muito importante, né? Muito importante. Você estava me dizendo, né, pastora, que boa parte dos clientes de vocês chegam através do digital, Hoje, no geral. 80%. 80%. Eu tenho cliente que mora ali na rua, Paranaguá, mas que pede pelo WhatsApp para entregar. Que legal. Hoje as pessoas não estão andando mais na rua para fazer compra, né? Sim.
Então, assim, você tem que estar, né? Agora, se você precisar de alguma ajuda, quiser vir conversar com a gente, olha, Uma estou à oração, né, disposição, uma pastor? oração, Uma conversa. né? Eu ajudo muito, né? A venda do carimbo é só uma... É só um pretexto. Eu acho que vai aumentar, Oh. vai aumentar o fluxo na loja a partir desse pode podcast ir, aí, viu? O gente. pessoal vai lá para Não, orar com a mas- pastora Cris. Mas vai muita gente lá me procurar para isso, de verdade. E legal. eu quero abençoar a sua vida, quero ser uma bênção, né? De verdade, eu podendo te ajudar, Isso aí. né? Te dar às vezes um norte, alguma Isso é um coisa. coração, né? Um coração no lugar certo. Trabalhar né? com correio também, uma coisa. Trabalhar com transportadora também. Aí tem bastante assunto, né? É. Porque a forma de você enviar um modo mais em conta, mais barato, tudo isso conta na hora da venda online, Sim, né? sim. Entregador, tudo isso aí você precisa trabalhar. É assim, é muita coisa, né? É muita, mas a gente estamos aqui para servir, para abençoar a sua vida, né? De verdade, se você precisar da gente, a gente está aqui para abençoar você. E hoje, Rocha, como é que está dividido as responsabilidades ali de cada um? Você estava me dizendo, né? Você cuida da parte administrativa, Isso. financeira. Eu fico mais na compras. parte administrativa, né? Paga os Eu boletos. pago os boletos. Paga as O Rocha é contas. quem paga os boletos. Eu tá? sou o pagador de boletos lá. Né, na verdade, com a saída desse último funcionário nosso, né, o Douglas, né, que ele era da parte da produção, né, acabou sobrando para mim um pouquinho a parte da Sim. produção também. Então eu voltei. Apesar que eu gosto, né, eu gosto Sim. dessa Sim. parte da produção. Mas eu sou mais o financeiro mesmo, o financeiro, administrativo, né, contas a pagar, contas a receber. Então hoje a gente está assim bem dividida a empresa, né? A Cris é na parte de vendas, né? Deu para perceber que a vendedora é ela, né? É. Divulgação, né? Marketing, vendas, aí não Marketing, tem erro, ela. né? E a Isabela também, ela é muito forte também na área de vendas, né? E da parte criativa, né? Ela também, ela gosta muito dessa parte de buscar coisas novas, né? Ela sempre está antenada no que está acontecendo, né? Nas tendências, né? Em compras, então ela que faz as compras, né? Então, assim, cada um tem o seu lugar, cada um respeita o seu lugar, né? A gente tem as nossas reuniões lá em família. Legal. Pastor, qual que é o desafio hoje dessa empresa familiar, né? Que hoje muitas empresas começam como família, né? Além de você apresentar o projeto, né? Que o pessoal gostou, tal. Qual que é o desafio hoje que você vê maior, né? Para trabalhar em família, que vocês são em 3 ali, Para né? trabalhar em família. Boa. Boa pergunta essa. Não dá certo, né? A gente, assim, ouve muito lá de alguns clientes, mas como é que vocês conseguem, né, trabalhar o dia inteiro junto, né? Porque é o dia inteiro junto, chega em É o casa dia inteiro na junto. igreja junto. Na igreja junto. Olha assim, em primeiro lugar, eu creio que é o amor de Deus, né, sobre nossas vidas, né? Isso. Mas uma coisa, assim, eu creio que é uma Muito bom. chave. Ele é uma benção. Não, eu amo família, né? Eu amo estar casado, amo minha família, amo minhas filhas, né? Amo estar junto com eles. Mas, assim, uma chave que a gente aprendeu, né? A gente não leva os problemas da empresa para casa. Legal. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Lá, às vezes, a gente discute lá, Sim. normal, Normal. né? "Ô, você não fez isso? Esqueceu de fazer isso, né? Uhum. Aquela discussão profissional, né? Sim. Nunca desrespeitosa. Isso. Mas a gente discute lá. Né? Normal. Um fica bravo com o outro. Mas a gente chega em casa e fala, ó, em casa é outra coisa, né? O problema da empresa fica lá. Aqui em casa agora nós somos família, vamos curtir a família, né? Legal. E como vamos para a igreja, não que a gente desvincule, né? Porque a gente não tem como se desvincular, Não tem né? como, exatamente. Mas a gente pede perdão. Ó, o que você falou hoje lá me chateou, tá, me perdoa e vamos embora, né? Mas a gente tenta não fazer, não ficar, por exemplo, em casa, conversando sobre... lógico, assim, a gente conversa sobre sonhos, né, da empresa, onde a gente quer Sim, chegar, sim, o que a normal, gente quer né? fazer. Mas os problemas da empresa em si, a gente não leva para casa para ficar discutindo, né? Então, é isso que eu acredito que isso é uma chave muito importante para a gente conviver, né? Porque senão, se a pessoa se estressa na empresa, chega em casa e estressa também, Tem que ter esse equilíbrio, né? É, Saber É uma separar as maturidade, coisas, né? Sim, Eu acho que é uma exatamente. maturidade, né? tanto é assim, uma Porque coisa... senão acaba misturando, né, as coisas, chega em casa, aquele negocinho que aconteceu lá atrás já vai transbordar aqui, né, vai acontecer muita coisa. Vai juntando, né? Vai juntando. Ai, amanhã eu não vou nossa, trabalhar, é porque ele brigou comigo, né? já Então não dorme vou mais. mal-humorado, já não olha, né? Não vou mais trabalhar com ele, né? E a gente não pensa assim, porque ali as nossas funções são muito bem estabelecidas, um não atravessa dentro
aquilo que foi Isso é comprometido, uma né? chave, né, pastora? Deixar Isso. muito bem estabelecidas as funções de cada um, né? Sim, a gente respeita ali Isso. cada um, Porque hoje a gente sabe, por exemplo, se eu for parar de vendas, eu sei que eu não tenho Essa essa aptidão, né? aptidão para Certo. vendas, né? Assim como eu sei que ela não tem O a financeiro. aptidão Né? financeira. Se eu deixar a conta de luz para ela pagar, vão cortar a luz da loja. Ela não vai pagar. É importante ter esse equilíbrio e saber disso, Saber, né? né? Saber. Saber E a ela limitação. E a- É. Ela fica pagar conta. tranquila. Não sou boa para pagar conta. Ela fica tranquila, ela não fica me perguntando assim, você pagou a conta de luz, você pagou o fornecedor. Ela nunca Não, me já pergunta isso. sabe. Ela confia que eu tô na minha área e tô cuidando da minha área. Exatamente. Legal Assim como também nunca falou assim, você precisa vender mais, por que você não está vendendo? Por que você está parado? Então assim, cada um tem sua função, respeita a sua função, né? E como eu falei, a gente é muito família, embora a gente trabalhe junto, todo domingo, dentro das oportunidades, a gente almoça junto ou janta junto, chama a filha também, mesmo que a Isabela fique todo o tempo com a gente, né? A gente tem um tempo de comunhão, de jantar junto, participar da refeição junto. Então acho que são algumas chaves, né, pra gente Importante. conseguir trabalhar junto, Isso né? aí. Legal. Legal. Isso vale para quem não trabalha com a esposa também, né? Ou a esposa não trabalha com o marido, que às vezes a gente quer levar para nossa casa todos os problemas do dia da empresa. E aí despejar em cima de quem está em casa, de quem estava em outra, todos os problemas que aconteceram. Não é sábio isso, né? Claro que vai ter momentos que a gente quer compartilhar um pouco, abrir o nosso coração, pedir oração, ajuda, mas todos os dias, você que é empreendedor, de repente sua esposa está lá cuidando dos seus filhos, ou ela trabalha em um outro trabalho, todo dia você chega em casa e despeja sobre ela. Vale para a mulher com o marido também. Tudo que você passou, todos os problemas que aconteceram, acaba ficando um fardo muito pesado, Fica né? tenso, né? Fica muito tenso, Fica né? tenso, Então é melhor né? você olha, o dia não foi muito legal, ora por mim, tenha paciência comigo, mas Me dá meia hora isso. para me recompor. Tem dia que estraga a máquina lá, tem dia que tem Não tem vai, não dia funciona, né, que gente? Eu sei que eu como é. peço oração aqui para as Só por pastoras, Deus, olha a gente. hora aí, porque as máquinas estão quebrando, não conseguimos consertar, não tem tem encomenda técnico, chegando, tem encomenda precisa entregar. chegando. Terrível. E a gente trabalha com prazo, o Sim. povo quer Tem que para honrar, ontem, né? Tem que né? honrar. Então, Tem assim, jeito. acontece os perrengues, vamos Sim. orar e vamos pedir oração. Rocha já virou técnico já, porque aqui em Londrina a gente não consegue técnico de máquina laser. Olha, é uma boa coisa para você empreender, viu? Não tem, não Você tem. pode ter um curso prático com o Rocha. Isso, Pode já ter na um realidade, né? curso. Se você que 100% não, mas já consigo. você Alguma vai coisa eu ganhar consigo arrumar. dinheiro, É. né? Porque está precisando de técnico de máquina laser aqui em Londrina. Não tem, gente, não tem, né? E outro tava desafio também é a questão de arrumar funcionário, né? Sim. Hoje, pessoas qualificadas no mercado. Hoje também é um outro. Comprometidas, né? Comprometidas, Hoje tá cada vez mais, né? raro isso. Hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe boa lá, Sim. né? A gente está lá, mas Mas olha, é um desafio. Sempre É um quando precisa desafio. contratar é desafiador. Né? é desafiador. Contratar funcionário, você formar. A maioria deles ali são formados, eles não vêm prontos, né? Ah, sim. Hoje a gente tem bastante lá, o pessoal lá está bem comprometido, né? Mas é assim, até ensinar o serviço, você tem que ter paciência também de formar o funcionário também, né? É gestão de pessoas, Gestão literalmente, de né? Não tem pessoas. jeito de fugir. Então a gente forma muitas vezes, a gente ensina eles, né? Muitas vezes o tipo de funcionário que a gente precisa, eu não encontro pronto no mercado, né? Não encontro. Aí tem que ser formado. Isso E é uma reclamação de muitas empresas, né? Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, de repente você está buscando emprego, o que as empresas estão buscando hoje? Um profissional que pode não ter muito conhecimento técnico, mas que chegue dentro de uma empresa para trazer soluções, para resolver realmente aquilo que está acontecendo, que tem iniciativa, que tenha proatividade. Não ser só mais um, né, Du? Não ser mais um, né? Porque às vezes as pessoas querem um emprego, mas ela quer chegar, horário certinho de entrar, horário de sair, né? mas não tem uma proatividade. E é tão bom quando a gente olha para o lado e vê um funcionário fazendo o que nós, que somos empreendedores, Dá vontade de faríamos. chorar, né? Dá vontade de abraçar e falar, vem aqui. Comigo. Né? Então faz muita diferença, né, Muito, Totti? muito. Então, gente, dê algo mais, nunca faça ali só o arroz com feijão, né? Dê algo mais. Com certeza, eu já ouvi a pastora Mônica dizendo isso. Trabalhe sempre como se você estivesse trabalhando para Deus, porque no fundo você está trabalhando para Deus. E se quem está acima de você te liderando não te reconhecer, Deus está vendo. Vai E o te reconhecimento reconhecer, de né? Deus não vai falhar nunca. Né? Então,
para você. Aí eu quero, assim, infelizmente nosso tempo está acabando, eu quero só dizer uma coisa, gente. O que eu vejo aqui? Um casal que se complementa muito, né? O pastor Rocha falou isso. Eles têm especialidades diferentes, se respeitam e cada um tem seu espaço. E aí eu vejo a importância do empreendedorismo feminino, que apesar de ser um casal, né, eu acho que a pastora Cris tem sido fundamental, né, pastor Rocha, por toda a história, comenta do Carimbos comenta o papel dela. E aí quando a gente falou de vocês, pastora Cris, me veio para mim o texto de Provérbios 31. E eu até quero ler, de repente você está aí assistindo, você é uma mulher, está começando a empreender, eu quero começar a empreender, e aí você fala, mas será que é para mim? O pastor Rocha falou agora há pouco, que texto da Bíblia que diz que a mulher não pode trabalhar fora? Que texto da Bíblia que diz que a mulher não pode empreender? Muito pelo contrário. Esse texto aqui da Bíblia fala de uma mulher empreendedora, e que para mim tem muito as suas características. Para mim, quase tudo que está aqui, ou tudo, está descrevendo o seu perfil, tá? Pastora Cris e Isa, que eu não conheço tão bem. Então diz assim, a esposa ideal. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Está garantido, né, Rocha? Tá garantido. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Carimbos também, né? Vendendo também. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela vende até para fora do Brasil, viu, gente? Ela vai buscar longe os recursos. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados, o que eu vejo vocês fazendo muito, ajudando as pessoas que estão ao redor. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a família tem agasalho para vestir, né? Então tem uma paz aí, porque vocês estão cuidando, a família está sendo muito bem cuidada. Faz cobertas, usa roupa de linho e outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender para os comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. Então, é isso que eu vejo na sua vida, pastora Cris, é isso que eu quero deixar para todas as mulheres, né? As mulheres, elas podem empreender. Mulheres, vocês são detalhistas, vocês são atenciosas, vocês muitas vezes veem o que a gente, organizadas, vocês veem o que nós homens não vemos. Exatamente. É muito complementar. Agora é importante essa complementariedade, né? Não é assim a mulher pode, o homem não. A gente pode juntos, né? Caminhar junto, né? Hoje em dia está muito em alta nessa questão do empreendedorismo feminino, né? E é muito bom, né? Mas é como você falou, né? É a submissão ao meu esposo, a minha liderança, né? Respeitando a minha casa, a minha família. Então, assim, eu fiquei feliz de você ter me visto segundo Provérbios 31. Eu amo essa palavra, né? E eu sempre orei para que eu fosse essa mulher, né? Um dia eu não era essa mulher, eu não nasci convertida, eu não vim de um lar convertido. A minha família, na verdade, né, era muito disfuncional. Eu sou filha de alcoólatra, tinha tudo para dar errado. Então, assim, é possível, né? Você ter um casamento transformado, ter uma família diferente, ter um negócio abençoado através da palavra de Deus, né? Quando você se coloca nesse lugar de oração, de transformação, de se deixar ser maturada, como é a devocional de hoje, né? E eu louvo a Deus pela vida da pastora Mônica, que tem me ensinado a ser essa mulher desse coração submisso, né? Eu agradeço a Deus pela vida da pastora Mônica na minha vida, pelas demais pastoras que me acompanharam nessa casa, porque ninguém é o que é sozinho, né?
Então, você nessa casa, você tem ferramentas, vocês têm mulheres e homens de Deus que vão poder te ajudar a estar nesse lugar, né? Só complementando isso que a Cris falou, né? Que você também falou aqui. Graças, assim, nessa casa aqui, a gente foi muito abençoado, porque quando a gente veio para cá, como eu falei, a gente já era convertido, né? Mas eu vim, assim, de uma pressão de que a igreja, né? Eu tinha que ser aquilo que eu não era. Uhum. Né? Então, quando eu vim para cá, eu aprendi que aqui, né, com a vida dos pastores, nossos pastores, né, pastor Davi, pastora Mônica, que eu tinha o meu lugar aqui, eu tinha o meu lugar como empresário, eu tinha o meu lugar como marido, como homem, eu não precisava ser aquilo que a sociedade disse que eu tinha que ser, ou às vezes até a igreja, né? Sim. Então, assim, e com o nosso temperamento, cada um tem seu temperamento, cada um tem suas habilidades, a gente como casal, a gente cresceu muito aqui nessa casa por causa disso. E eu creio que isso que foi o boom, né? Foi o crescimento, assim, da empresa, cada um encontrar seu lugar, o seu chamado, o seu temperamento, né? A sua identidade, Importante. né? Isso. Como você falou, né? Cada um tem a sua característica. Exatamente. Né? E quando a gente entendeu que Deus me fez assim, né? Lógico, tem as coisas que precisam ser consertadas, tratadas, mas Ele me fez especial, né? De um jeito especial. E Exatamente. quando nós entendemos isso, aí o negócio deslanchou, aí cresceu mesmo. Isso aí. Parabéns, porque assim, vocês são testemunhos. Espero que você que está assistindo, está nos ouvindo, tenha aprendido aqui. Existem princípios inegociáveis que esse Sim. casal vive. Existe muito respeito, muita admiração pelo outro. Existem dificuldades, né? Discussões, às vezes briga, às vezes discórdia, mas como Trabalhar junto não é fácil. não é fácil, né? Se você trabalha em casal aí, você sabe Mas disso. é uma bênção. Exatamente. Os resultados, quando vêm, né, são uma bênção. Então, eu vejo uma família madura, uma família muito preparada para todos os desafios que estão vindo aí. Então, está chegando netinho aí. Logo, A logo. Isa daqui a pouco volta a trabalhar. Imagina que ela vai ter um tempo ali para cuidar do bebê. Daqui a pouco volta a trabalhar. E a gente vê uma empresa saudável, porque é uma empresa gerida por pessoas saudáveis emocionalmente, espiritualmente, e que coloca Deus acima de todas as coisas. Então, se todo empreendimento for feito assim, eu ouvi o pastor Davi um dia dizendo assim, olha, quando o empreendimento é do Senhor, não tem erro. E para mim foi isso que vocês fizeram. O empreendimento de vocês é de Deus. Amém. E aí não tem erro, né? Vocês estão trabalhando no empreendimento que é dele, e aí a coisa está acontecendo. Só é mordomo. E vocês desfrutam disso, né? Deus é tão bom que permite a gente desfrutar. Muito aprendizado, né, Totti? Legal, isso aí. Eu também quero agradecer vocês, né? A família que eu tenho um carinho muito grande, né? Tava falando no comecinho aqui. Eu comecei a ter uma célula, acho que a minha primeira célula foi na casa de vocês, domingo de manhã. Domingo de Esse manhã. casal já abria a porta pra gente já, né, receber lá. E desde lá a gente viu que o coração sempre foi o coração de servo, né? A Isa é uma menina sensacional, maravilhosa, né? Casada com o Du também, uma pessoa maravilhosa. Esses Eduardos, né? Da vida. Porque Eduardo é gente boa, Totti. Mas é isso aí, gente. A gente vê claramente, né? Vocês um coração certo, um coração centrado, deixando Deus, né? Mostrar o caminho para vocês, né, as atitudes, tudo a gente vê que não é nada impulsionado pelas emoções, né, mas sim pelas razões, mas sim pela tudo, buscar nessa ajuda que vocês falaram, como isso é importante e valioso, né, e respeitar os processos, né, cada etapa, cada passo, um passo de cada vez, conforme o seu tempo, né, e sempre prosperando, né, sempre buscando ajuda, né, e Deus vai abrindo as portas, né. A gente é muito grato pela essa lição, pela essa aula aqui que a gente teve com vocês, né, Eu estou com o coração muito aqui bom. Transbordando, né. Uma mensagem final aí, pastor Rocha? Só agradecer, né, queria agradecer em primeiro lugar a Deus e agradecer a vocês também essa oportunidade, a gente dá um pequeno testemunho, né, como a Cris falou, né, tem muita coisa para testemunhar, né, são anos aí de histórias, assim, incríveis, né, muitos desafios, muitas pescarias que não deram nada, mas muitas pescarias que renderam muito, né. Isso. Queria agradecer também a nossas filhas, né, a Isabela e a Débora também, que são duas filhas também que nos impulsionam, que nos liberam, né, para o ministério também. E os meus genros também, né, que são mais do que genros, são filhos, né. Eu falo assim, um trabalha no INSS, né, isso. E o outro vai se formar agora em medicina. Falei, eu sou um homem muito abençoado, porque um vai cuidar da minha aposentadoria e o outro vai cuidar da minha saúde. Garantido. E a Débora é psicóloga também, né? Então tá pronto. Então assim, eu falo assim, Deus ele me ama demais, né? Eu nunca esqueço uma vez o pastor Samuel
logo a gente estava chegando na igreja aqui, ele me olhou assim, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, cara, você nem imagina quanto Deus te ama. Eu acho que Legal. tem hora que às vezes eu não tenho noção de quanto Deus me ama. Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus. Amém. A Deus, a igreja, nossos pastores, líderes, família, todos. Tenho muita gratidão no coração mesmo. Que legal. Bom. Eu também quero agradecer ao Fresarim, ao Totti, né? Também ao Thiago, que fez o contato comigo, né? Não está aqui, mas quero agradecer. Tiagão está aqui atrás Thiago, aqui você dos tá aí. bastidores hoje. E louvo a Deus, né? Por essa oportunidade. Espero que você tenha sido abençoado com o nosso testemunho, né? Agradecer aos nossos pastores, Davi e Mônica, o presbitério dessa casa, né? E por todos aqueles que um dia, né, trabalharam conosco, pelos nossos funcionários que estão aqui conosco hoje. A gente agradece a Deus, né? Porque Deus tem sido fiel até aqui. Grande tem sido a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Não tem sido fácil, às vezes, a caminhada do empreendedorismo, mas é uma bênção empreender, né? Ainda mais quando você está junto com o Espírito Santo, né? Ele vai te conduzir, né? E eu quero profetizar, né? Se você quer começar um novo negócio hoje, empreenda com Jesus. Vai ser a melhor forma. Vai ser glorioso, né? Vai ser tremendo. Deus vai fazer conexões, vai linkar você com as pessoas certas. E o seu empreendimento vai ser uma bênção. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo. A gente fica aí até o próximo episódio do INA Podcast, que é uma iniciativa da Igreja Nova Aliança de Londrina. Um grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Deus abençoe.